Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era madrugada de sábado para domingo, já passava da 1h da manhã e eu estava sem sono, deitado no sofá da sala, assistindo televisão, quando de repente escutei o cachorro latindo lá fora, e seguido daquelas batidas de palmas e aquela voz. Oi! Tem alguém em casa? Me ajuda, por favor! A voz era de mulher. E ela parecia aflita, desesperada, para dizer a verdade. Tive um sobressalto. Quem seria? Mais do que depressa, fui até a janela e, pela fresta da cortina, vi aquela criatura parada diante do portão e, acredite quem quiser, completamente nua. Ela estava, inclusive, tapando os seios e a região genital com as mãos. Quando me viu ali na janela, ela olhou assim na direção de onde eu estava e, ao ver o meu rosto, voltou a pedir: por favor, me ajude. Por favor, socorro. Eu fui violentada. Me ajude. Confesso que na hora fiquei meio com o pé atrás, porque a gente ouve tanta coisa, é tanto golpe. Não é muito prudente recolher alguém que a gente não conhece, ainda menos a 1h daquelas e naquelas condições, totalmente nua. Só que quando ela falou que tinha sido violentada, que estava precisando de ajuda, eu não pensei duas vezes, abri a porta e fui correndo até o portão. Levei até o cobertor que eu estava usando para protegê-la. A coitada estava tremendo tanto, estava tão assustada. Ela mais soluçava do que respondia. Foram uns caras, eles me pegaram. Foi a muito custo que ela conseguiu falar. Diz que estava voltando para casa, quando, ao parar num sinal vermelho, 2 homens a abordaram e roubaram o seu carro com ela dentro. Como se isso fosse pouco, os desgraçados ainda a tinham violentado e depois largado a coitada nua numa rua ali perto. Ela não sabia nem direito onde estava, só para se ter uma ideia, de tão desorientada. Acordei até a minha mãe para ajudar, para que a menina não se sentisse tão intimidada, principalmente depois de tudo que tinha sofrido. A pobrezinha tinha acabado de ser roubada e estuprada. Minha mãe acabou cuidando dela, a colocou debaixo do chuveiro para tomar um banho, depois lhe preparou um chá, lhe emprestou umas roupas e foi só aí que ela pareceu conseguir se acalmar um pouco. Sabe, olhando para ela, não dava para acreditar como que os desgraçados tinham tido coragem. Era uma menina tão fragilzinha, tão indefesa. Seu nome, Luana. Ela e a minha mãe ficaram ali conversando, eu assim a meia distância, prestando atenção, até que a mãe se virou para mim e falou: Paulo, vai com ela até a delegacia, precisa fazer um BO, né, do roubo do carro e do que ela sofreu também. Isso a mãe não precisava nem pedir.
Nessas alturas, eu já tinha até trocado de roupa para, pelo menos, levá-la para casa. Pelo que contou, ela morava num bairro afastado, praticamente do outro lado da cidade. Na delegacia, no entanto, ela deu queixa apenas do roubo do carro. Não quis mencionar que também tinha sido violentada. Quando perguntei por quê, a coitada ficou toda sem jeito. É que eu tenho um namorado e não sei qual seria a reação dele se soubesse. Enfim, Mas você não teve culpa. Ele ia ter que entender, né? Eu sei. Só que nem todo mundo consegue ser tão compreensivo nessas horas, né? Dali da delegacia, eu a levei direto para casa. No trajeto, fomos conversando. Ela me falou um pouco da sua vida, quis saber um pouco da minha. A todo momento agradecia. Disse que antes de chegar à nossa casa, já tinha inclusive pedido ajuda a outras pessoas, só que ninguém tinha tido coragem de lhe abrir a porta. Falou aquilo e novamente pela 10ª vez agradeceu. Você foi um anjo, Paulo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Não sei o que seria de mim sem você e sua mãe. Olha que doce de menina. É como eu disse há pouco, não dá para acreditar que exista pessoa tão desalmada a ponto de fazer uma bandidagem daquelas com uma menina tão doce, tão indefesa, tão frágil. Quando parei com o carro diante do portão da sua casa, ela sorriu, agradeceu pela 1000ª vez, pediu que eu desse um beijo na minha mãe e finalmente entrou. Quando passou pelo portão, ainda se virou na minha direção, sorriu e acenou um último tchauzinho. Eu fiquei com a imagem dessa menina na cabeça, com aquele seu sorriso, aquele seu jeitinho tão doce e tão lindo de olhar. Foi inevitável ficar encantado com ela. Era um anjo, uma graça de menina. Fiquei até pesaroso de saber que depois daquele dia, provavelmente nunca mais tivesse notícias dela. Só que eu estava enganado. Eu não sabia, mas ela tinha deixado o seu telefone com a minha mãe e anotado o nosso. E aconteceu que 2 dias depois, minha mãe veio com aquela surpresa. Lembra da Luana, aquela moça que a gente socorreu? Pois então, ela ligou hoje de manhã, disse que acharam o carro dela. Quer dizer, estava todo depenado, né? Mas pelo menos acharam. Puxa, que bom, mãe. E ela, como é que ela tá? Apesar do trauma, pelo jeito tá bem. Mandou até um beijo para você. Quando a mãe falou aquilo, eu me desmanchei todo por dentro. Tudo bem, era um simples beijo, mas significava que ela tinha pelo menos lembrado de mim. Todo eufórico, pedi o número dela para a mãe e liguei. Eu queria ligar e falar com ela pessoalmente, ver como é que ela estava, perguntar se estava precisando de alguma coisa. Liguei naquele mesmo dia. Ela ficou até surpresa quando atendeu. Paulo? Nossa, é você? Sabe que eu liguei para tua mãe hoje cedo para avisar que acharam o meu carro? Eu sei sim, ela me contou. Mas e você, como é que tá? Tô bem, né? Quer dizer, na medida do possível. Ainda não consigo esquecer aqueles bandidos. Ontem tive até pesadelo. Ficamos ali conversando, até que criei coragem e fiz aquilo que já estava com vontade de fazer há muito tempo. A convidei para sair. Ela ficou em silêncio durante algum tempo. Depois respondeu. Puxa vida, Paulo, não sei. É que, bom, você sabe, né? Eu te contei, eu tenho namorado. Não sei se ia pegar bem, entende? Quando ela falou daquele jeito, eu até me arrependi. Não, tudo bem, você tem razão. Deixa pra lá, bobagem minha. Eu tinha esquecido. Imagine, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Falou aquilo e ficou em silêncio. E como eu também não falei mais nada, de repente, para minha surpresa, ela perguntou. Mas se eu aceitasse o seu convite,
onde seria esse nosso encontro. Eu nem acreditei quando ela falou aquilo. Meu Deus, ela tinha concordado. Ela tinha aceitado o meu convite. Estava na cara. Depois, diante do meu silêncio, ela ainda arrematou. Mas, é como amigo, tá? Afinal, tenho muito para te agradecer, né? Se não fosse você aquele dia, não sei o que teria sido de mim. Combinamos, então, de nos encontrarmos no centro, ao lado do chafariz da Rua 15. Meu Deus, ela estava tão linda. Os olhinhos brilhantes no lugar daquela expressão assustada daquela primeira noite. Ficamos ali caminhando sem destino, bem devagar, conversando, até que resolvemos sentar num daqueles bancos. Perguntei do namorado o que ele tinha dito a respeito do acontecido. E nessa hora, ela abaixou os olhos. Não tive coragem de contar para ele, Paulo. Quer dizer, contei apenas que roubaram meu carro, mas o resto, o que aqueles bandidos fizeram comigo, isso eu não tive coragem para contar. Ela falou aquilo e já caiu no choro. Naturalmente que ainda devia ser uma lembrança dolorosa para ela. Fiquei até me recriminando em pensamento por ter puxado aquele assunto. Até então, ela estava tão sorridente, tão alegre, e bastou falar naquilo e ela já começou a chorar. Sem saber o que fazer, vendo-a chorar daquele jeito, daquele modo tão desesperado, eu então a abracei e tentei consolá-la. Comecei a fazer um carinho assim no seu rosto, até que aos poucos ela foi se acalmando. Sabe, só de senti-la ali pertinho de mim, só de sentir o calor do seu corpo, eu tive uma sensação tão... me senti tão em paz. Depois que ela se acalmou, a gente ainda conversou mais um pouco. Ela então olhou para o relógio e disse que precisava ir embora, que o namorado a estava esperando. Não sei o que me deu na cabeça aquela hora, mas quando a gente se despediu, eu falei assim num impulso: olha, se eu fosse você, eu contava para o teu namorado o que aconteceu. Se te amar de verdade, ele vai entender. No fundo, falei aquilo porque senti que ele estava muito carente. Fragilizada, carente, traumatizada. Sim, porque era tudo tão recente ainda. Ela devia estar muito abalada, e numa hora dessas, o que a gente precisa é de carinho, de apoio. Deu para ver que ela tinha medo de contar para o namorado que tinha sido violentada. Dava para ver que ela não tinha confiança nele, achava que ele não ia entender. Como se ela tivesse culpa. Se ele gostasse dela de verdade, claro que ia entender. Podia até não receber bem a notícia. E quem receberia uma notícia dessas, mas no fim, a apoiaria. Enfim, acabei fazendo o papel de amigo, embora, já nessas alturas, a minha vontade mesmo era de fazer o papel de namorado, para poder consolá-la, lhe dar carinho, ajudá-la a atravessar aquele momento doloroso que ela estava atravessando. O fato é que depois desse nosso encontro, não consegui mais tirá-la do pensamento. Quer dizer, eu já não pensava em outra coisa, mas parece que depois daquela conversa, daquele encontro, a sua imagem ficou ainda mais viva na minha lembrança. Apesar de não ter acontecido nada entre nós, acho que nessas alturas eu já estava até apaixonado. Para minha surpresa, recebi uma mensagem dela naquela mesma noite, na hora de dormir. Obrigada mais uma vez, Paulo, pelos conselhos, pelo apoio, por tudo que você me falou. A nossa conversa de hoje me fez bem demais, sabia? Tenha bons sonhos. Beijos,
da Luana. Olha, eu me senti no céu quando li aquilo. Não tinha nada demais, era um simples agradecimento. Mas eu me senti tão bem. Não era uma declaração de amor. Bem longe disso. Mesmo assim, fiquei feliz demais. E o bacana foi que depois não perdemos mais o contato. Passamos a nos falar direto, por telefone, pelas redes sociais, de todas as formas. Era tudo na base da amizade. Só que para mim já estava bom. Continuamos assim durante algumas semanas, sempre trocando mensagens carinhosas, conversando, até que, para minha surpresa, um dia, ela me convidou para sair. Disse que estava precisando conversar com alguém, desabafar, e a primeira pessoa que lhe veio à cabeça tinha sido eu. Assim que nos encontramos, notei que ela estava triste. Perguntei o que tinha acontecido porque era visível que alguma coisa tinha acontecido. Ela quase caiu no choro. Foi o Matheus. A gente desmanchou o namoro. Olha, quando ela falou aquilo, apesar de estar vendo o abatimento estampado no seu rosto, ela se contendo para não chorar, não dá para esconder que eu me senti feliz demais. Meu Deus, ela tinha terminado o namoro. Significava que agora o caminho estava livre. Tentando conter a minha euforia, eu perguntei: puxa, mas o que houve? Ela baixou os olhos e foi só depois de algum tempo que conseguiu responder. É que aconteceu uma coisa que ele não aceitou muito bem. Eu esses dias comecei a sentir umas coisas diferentes e fui fazer um exame. E a verdade é que eu tô grávida. É isso. Tô esperando um filho. Grávida? Não, peraí. Mas foi por isso que ele... Mas quer dizer que o cara, em vez de ficar do teu lado, tirou o time de campo? Mas, meu Deus do céu! Que tipo de cara que é esse que te engravida e pula fora? Pelo amor de Deus! O cara é um canalha. Ela engoliu em seco. É que o filho que eu estou esperando não é dele. Não? Mas então... Numa fração de segundo, a resposta me veio à mente. Claro. Não precisava nem ela falar. Não precisava nem ser muito inteligente para entender que o filho que ela carregava era fruto da violência que ela tinha sofrido. Depois ela mesma me confirmou, embora nem precisasse. O período de gestação batia certinho com o dia do estupro. Eu ainda perguntei: mas como que você pode ter certeza, Luana? De repente é do teu namorado. Ela balançou a cabeça. Não é, Paulo. Eu e o Matheus, a gente não tinha uma relação assim regular, você entende? Claro que a gente fazia amor, mas não era todo dia e nem toda semana, era só de vez em quando. Quando contei o que tinha acontecido, ele ficou muito bravo. Depois terminou tudo comigo. Mais uma vez, a enlacei nos meus braços e a consolei. Cheguei até a enxugar as suas lágrimas. Foi um momento difícil, doloroso, mas ao mesmo tempo tão especial para mim. Especial porque, puxa vida, ele estava ali comigo de novo. Mais uma vez, era eu que a estava consolando, dando apoio. E nessas alturas, não dava mais para negar, eu estava perdidamente apaixonado por essa moça. Ao mesmo tempo, um momento difícil porque
ela ficou repetindo o tempo todo que gostava muito do tal de Mateus, o namorado, que estava sofrendo demais com o fim daquele namoro, que não sabia como seria sua vida longe dele, principalmente com a chegada daquela criança. Chegou até a me dizer que estava pensando seriamente em abortar. Eu, naturalmente, embora eu tivesse tido vontade de dizer que ela não devia fazer aquilo, preferi me calar. O fato é que depois disso, nos tornamos ainda mais próximos do que já éramos. Tudo ainda na base da amizade. Apesar de eu sonhar com muito mais, para ser franco, se ela aceitasse ser a minha namorada, eu seria até capaz de assumir essa criança que ela está esperando. Coisa que o canária do ex-namorado não fez. Aliás, um dia cheguei até a comentar. Sabe, Luana, eu sei que você está sofrendo, mas quando você menos esperar, vai aparecer alguém especial no teu caminho, sabia? Alguém que goste de você de verdade, que aceite as coisas que aconteceram na tua vida, que não te culpe por isso, que inclusive aceite esse filho que você está esperando. Aliás, se você quer saber, quem sabe essa pessoa já esteja até do teu lado e só você ainda não conseguiu perceber. Bom, só faltou dizer com todas as letras, né? Esse alguém sou eu. Ela, no entanto, não teve a reação que eu esperava. Pelo contrário, quando eu falei aquilo, o que ela disse me deixou até um pouco triste. Não quero saber de homem nenhum por enquanto, sabe, Paulo? Eu ainda estou muito machucada. Quem sabe daqui a uns tempos, só que por enquanto não. Estou bem assim. Ah, se ela soubesse. Quer dizer, quem sabe até saiba, né? Porque é como eu disse, só faltou falar com todas as letras. Eu te amo, estou apaixonado, eu te quero. Eu te assumo, você, essa criança, tudo. Meu Deus, como eu gostaria de cuidar dela e desse bebê. Eu os protegeria com a minha vida, se fosse preciso. Não sei se isso vai acontecer algum dia. Até porque, a cada minuto que passa, ela parece que me enxerga ainda mais como amigo. E eu não sei se vou conseguir reverter essa situação e fazê-la me enxergar como homem apaixonado. Enquanto isso, quem sofre sou eu. Por estar tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Sabe, não é fácil olhar para ela, para o seu rosto, e não poder tocá-la, beijá-la, abraçá-la. Porque a minha vontade é só essa. Beijar aquele rostinho tão lindo. Aquela boquinha tão formosa. Aqueles olhinhos maravilhosos. Que não sabem fazer outra coisa ultimamente senão chorar. Chorar pela violência que ela sofreu. E agora chorar pelo ex-namorado, que ao saber que ela tinha sido violentada, estava grávida, escafedeu-se, sumiu, não quis mais saber dela. Sabe, eu fico pensando, às vezes, meu Deus, por que o Senhor não me dá essa oportunidade para mim? Eu queria tanto protegê-la. Eu queria tanto consolá-la, apoiá-la, fazê-la esquecer de tudo de ruim que ela passou. E esse cara que tinha tudo na mão, simplesmente ficou bravo. Meu Deus, ela não teve culpa de nada e o cara ficou bravo. Chegou a terminar o namoro com ela. Não dá para entender, não dá para aceitar. Mas o que eu posso fazer?
Eu já praticamente me declarei. Só que ela sempre desconversa, muda de assunto, me faz entender, mesmo que seja nas entrelinhas, que entre nós é apenas e unicamente amizade. Então, sabe, eu fico sem saber de que maneira me portar, sem saber se me declaro de modo... Não sei o que faço. Ela com toda certeza sabe que eu gosto dela, porque mais claro do que eu já fui, impossível. Tenho tanto medo de ver esse amor crescer tanto a ponto de repente eu se tornar o próprio ar que respiro, o que não está longe de acontecer, porque eu penso nessa menina 24 horas por dia. Sabe, tem horas que me sinto até meio perdido. Amo demais essa mulher. Sinto que preciso dela a cada segundo que passa. E mesmo eu não tendo falado assim abertamente, sinto que ela já sabe dos meus sentimentos, até porque já cansei de lhe dar indiretas, uma atrás da outra. Entendo o que ela passou. Por isso estou dando tempo ao tempo. Para que a ferida cicatrize e ela finalmente esteja pronta para um novo amor. Eu vou cuidar tão bem dessa mulher e dessa criança, meu Deus. A verdade é que a amei desde o instante em que a vi diante do meu portão, clamando por socorro. Eu pressenti, no brilho dos seus olhos, que ela seria a mulher da minha vida, a pessoa mais importante desse mundo para mim. Só preciso de uma chance de provar o que eu posso fazer por ela e por esse bebê. Só uma chance, meu Deus, só uma. É tudo o que eu te peço. A chance de fazer dessa mulher e desse bebezinho a minha família. Sou capaz de colocar a minha vida em jogo para protegê-la. O amor é uma coisa tão estranha. Meu Deus, esse sentimento nasceu de uma forma... Só sei dizer que a amo. A amo e a quero para mim. Só para mim. Por isso te peço, meu Deus, só uma chance. Só uma. É tudo o que eu te peço. A chance de fazer dessa mulher e desse bebezinho inocente a minha família. Será pedir muito?